Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula nesse curso aqui. Eu sou o professor Éder Carlos Fernandes, aqui do canal InfoProjetec Education. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Rapid Application Development, ou RAD, certo? Beleza, gente? O que é o RAD, né? Vamos pular aqui, né? O que é o Rapid Application Development? RAD, né? Desenvolvimento rápido de aplicativos, também conhecido como RAD, é um modelo adaptativo de desenvolvimento de software que utilize prototipagem e feedback rápido, certo? Então quer dizer isso aqui, gente? Essa metodologia de desenvolvimento de software, o que seria? Seria um método, né, de desenvolvimento de aplicativo de modo que seria muito rápido você desenvolver aplicativo, certo? Ou seja, ele trabalha através de prototipagem, certo? Ou seja, pedaços de software prontos para uso, certo? Então você faz um pedacinho dele, deixa pronto para uso e vai trocando e assim por diante, certo? Ao contrário da abordagem tradicionais, né, o RAD prioriza a construção de protótipos, né, em vez de planejamento detalhado. Com o RAD, os desenvolvedores podem criar várias interações e atualizações de forma rápida, sem precisar começar do zero cada vez, né? Então o que acontece aqui, né? Nessa parte do RAD, né, que a gente falou no slide anterior, ele constrói parte do software, né, ou seja, protótipos de software, né, e ele ele é um planejamento, como fala, uma vez que protótipo em vez de um planejamento detalhado, né? Então ele pega pedaços de software, certo? Funcionais e coloca para o usuário funcionar, usar ele normal. E o que acontece? Depois você cria um outro pedaço, emenda naquele, certo? E vai criando pedaços de software, integrando um no outro até ficar um software mais completão. E mesmo assim, software completo, certo? Você tem sempre chance de melhorar ele, né? E tudo sem começar do zero, não precisa começar do zero a cada vez, né? Em resumo, o RAD é uma maneira ágil de desenvolver aplicativo, permitindo a adaptação e melhoria contínua durante o processo de desenvolvimento, né? Os projetos RAD sempre vai ter espaços para melhorar sempre. As equipes de desenvolvimento são pequenas, compostas por desenvolvedor, analista de negócio, representantes e clientes. Então o que acontece, né? A equipe do RAD normalmente é pequena, mas extremamente técnica, certo? Para fazer o desenvolvimento desse software, desse aplicativo de maneira muito rápida, certo, pessoal? Um dos aspectos mais importantes desse modelo é garantir que os protótipos desenvolvidos sejam reutilizáveis para todo o sistema, ou seja, a ideia não é criar unidades descartáveis. Então, cada pedacinho de software que você for criar, ele vai ser utilizável, ou seja, você criou um pedacinho do software, você vai lá e entrega para o seu cliente vai utilizar ele, certo? O que acontece? Esse software já é utilizável, esse protótipo aí, então já está usando para alguma funcionalidade. Depois você vai criar outro, certo? Que complementa esse, logo os dois vai trabalhar em conjunto, né? Ficando um software cada vez maior. Então sempre ele vai ser incremental, certo, pessoal? Qual que é as fases dos RAD, né? Então a fase 1 é o planejamento de requisito, ou seja, a gente vai ver o que deve ser feito, né, para que esse software funcione, certo? A segunda fase é o design do usuário, terceira a construção, a quarta a transição, ok, pessoal? Planejamento de requisitos, né? As partes interessadas, usuários, gerentes, desenvolvedores, estudam a necessidade do negócio, escopo do projeto, restrição, requisitos do sistema. A gerência autoriza a continuidade do projeto depois que os membros da equipe concordam sobre o entendimento dos requisitos, ou seja, né, desenvolvedores, né, de negócio, cliente, né, vai fazer tipo uma lista de a parte do pessoal técnico vai fazer uma lista de requisitos, certo, junto com o cliente, certo? O pessoal entra no acordo se é aquilo mesmo que quer, sendo aquilo que quer, bate o martelo e já começa a desenvolver o sistema, certo, pessoal? Design do usuário, são desenvolvidos modelos de protótipo através de interação do usuário e desenvolvedor para representar todos os processos de entrada e saída. Então essa parte de design do usuário seria a parte de funcionar, como ela ia funcionar, certo? Como que vai ser o usuário final enxergando esse sistema, certo? Quantas labels vai ter, input text e assim por diante, beleza, pessoal? Né? Fase da construção, né?
Então, nessa fase da construção, os protótipos são desenvolvidos, a interação entre o usuário e o desenvolvedor continua para que haja sugestão sobre alteração e ajuste ou melhorias, né? Voltando aqui atrás aqui, né? Nessa fase de construção, né? Depois do design, o que vai acontecer? Vai começar a implementar banco de dados e funcionalidade do sistema, ou seja, vai fazer a gravação daquelas informações que é mostrada para o usuário, que o usuário preenche lá e vai gravar no banco de dados, certo? Criando mais vida para o sistema, certo? A última parte aqui seria a transição, né? São feitos processamento de dados, teste, mudanças para o novo sistema, ou seja, no caso nesse quarto é feito todo o teste do sistema, ver se está funcionando junto com o usuário. Depois que finaliza isso aí, instala no usuário final para o usuário final começar a utilizar, né? Beleza, gente? Né? Ciclo de desenvolvimento de software RAD, né? Então a gente vai trabalhar, mostrar isso aí, mas um pouco mais detalhado as 4 fases do RAD, né? Que é o ciclo de desenvolvimento de metodologia RAD, que começa com as partes interessadas, usuário e desenvolvedor, definindo o conjunto de requisitos do projeto, que seria a fase 1, né? Os requisitos incluem meta, expectativa, cronograma e orçamento, né? Fase 1, né? Objetivo da interação, levantamento de requisitos. Fase 1, né? Logo de início do levantamento de requisitos é feita uma pesquisa do ambiente interno, certo? Para compreender, né? Para compreender de que forma irá atender o projeto será iniciado, beleza, pessoal? Né? Os requisitos definem a funcionalidade do sistema, foi falado anteriormente, né? Então a gente vai trabalhar como vai ser a funcionalidade do sistema, certo? Basicamente especificam como vai funcionar o sistema, de que forma vai funcionar, como ele deveria funcionar, assim por diante, né? Aqui seria um exemplo de como seria um sistema de faculdade, por exemplo, né? Uma universidade, uma escola, né? Que aqui, ó, o sistema deve permitir que os professores realizem lançamento de notas e faltas dos alunos, né? Primeiro requisito. O sistema deve permitir emissão de histórico escolar, né? Deve ser possível calcular notas em média de cada disciplina. Deve ser possível emitir boletos para pagamento das mensalidades dos cursos. O sistema deve gerar nota fiscal eletrônica do serviço. Beleza, gente? Tranquilo? Fase 2, né? Então, nessa etapa aqui, né? Então a gente falou sobre os requisitos, que é um exemplo de requisito de sistema, certo? Vários requisitinhos, né? O sistema deve funcionar, né? O design do usuário, fase 2, né? Nessa etapa são revisados detalhes do sistema, certo? Como que ele funciona, que as entregas ocorram dentro do prazo. Elementos como layout, provisórios de tela e dos principais relatórios são desenvolvidos, né? Beleza, gente? Tranquilo? Né? Então essa parte aqui é mais a parte de layout, né? Então você trabalha com front-end, fazer todo o HTML, CSS e assim por diante, né? Banco de dados, né? Fase 3. Agora com o ambiente de desenvolvimento concluído, a próxima etapa é o projeto do banco de dados, né? Que deve ser construído conforme a estrutura de dados e desenvolvido na fase do design do usuário, né? Então essa parte aí, como que a gente vai modelar o dado, né? Criar a base de dados para complementar o design do usuário, certo? Beleza, gente? Né? A consistência do projeto é confirmada através de sucessivas interações em que são apresentados protótipos para o usuário validarem através de testes, que são identificados erros ou necessidade de fazer ajustes do sistema, né? E a fase 4, né, que é a transição, são feitos treinamentos para o usuário utilizar o sistema antes que seja colocado em produção. E em seguida o sistema é colocado em produção e por fim instalado no cliente. Beleza, gente? Tranquilo? Né? Qual é o objetivo da interação? O objetivo é demonstrar que o cliente, né, para o cliente, é um design funcional o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Aqui, né, assim, então como a gente vai trabalhar com Python, como que a gente vai instalar o Python? Primeira coisa, né, a gente abaixa o Python nesse site aqui, ó, python.org, certo? Vai aparecer essa cara, baixa esse Python. Quando for instalar, a primeira coisa no começo aqui, que é muito importante quando for instalar, olha aqui embaixo aqui, ó, tem que marcar esse add-python, né, .pf, beleza? Então o que acontece? Então eu vou aplicar esse add-python.pf, certo? Para instalar meu Python normalmente ali, certo? Porque é aí que acontece, eu consigo abrir meu prompt de comando e aplicar os comandos para instalação do sistema, certo? Beleza? Depois que eu faço isso aí, né, eu vou ter que abrir o MS-DOS, né? No caso aí o prompt de linha de comando do meu MS-DOS aí, né? E aí o que vai acontecer? Eu tenho que instalar todas essas bibliotecas, pip install Flask, pip install Flask Alchemy, todos esses pacotinhos aqui para que funcione de forma adequada, né? Esse camarada aí. Então, na instalação primeiro, marca isso aqui, avançar, ok.
Depois abre o MS-DOS, que seria seu CMD, e lá naquela linhazinha preta eu começo a digitar esses comandos: pip install flask, pip install flask alchemy, né? Todos esses comandos que está aqui nessa tela, né? De forma tranquila, né? Que é o flask login, flask wtf, bootstrap flask, psychopg 2 binary, flask mail, né? Aqui todas essas partes aqui também, né? Para ser instalado, certo? E por fim, a gente vai instalar o que? Preparar o ambiente de desenvolvimento Python, né? Que seria um Visual Studio Code, né? Que você baixa para instalar, certo? Depois você instala, clica duas vezes aqui, você vai dar uma olhada aqui. Você ver aqui que tem instalar o Jupyter, né? Para a gente conseguir trabalhar com ele, né? E também depois instalar o Python, a extensão do Python para conseguir, para nos ajudar a trabalhar com ele também, beleza, gente? Tranquilo, né? Então, depois fazer o teste, se tudo foi instalado com sucesso e voltar para funcionar. Ok, pessoal? Galera, finalizando aqui, né? Essa pequena aula aqui a gente deu uma introdução do RAD, né? Que a gente vai usar o RAD com Python, certo? E aí a gente viu como instalar alguns pacotes, né? De forma bem simples e bem prática. Espero que gostem desse pequeno tutorial aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.